Uh! Ai, que doença, vamos lá. Oi, Ok. galera, eu sou o Aldo, Oi, eu sou a Isabela Sayuri, que vai usar o nome Isabela mesmo. mas me chamam de Sayu, só vou usar Mas eu vou chamar Isabela ela de porque o Aldo Isabela. tem problema. Eu Não não tem consigo problema. chamar ela de Sayu, gente. Então eu vou chamar ela de Isabela porque é isso. Então se acostumem e chamem também. Não. Esse aqui é um podcast de... Qual o tema exatamente? Sobrenatural? Terror, assim, Palhaçadas? coisas Acho que um pouco de tudo, né? um pouco de tudo. A gente meio que decidiu começar a fazer podcast sem planejamento nenhum. Foi assim, bora fazer, bora. E em menos de uma semana a gente já tava com tudo pronto e é isso. Agora estamos aqui gravando o primeiro episódio. Espero que eu não fale muito rápido. Sim, eu estou falando rápido, mas... Tá mesmo? Eu vou tentar falar mais devagar durante o episódio. Isso. E você, Isabela? Me conte mais sobre você. Conta pra mim e pra eles, como se eu não soubesse nada sobre você, né? Conta aí, se apresente. Vamos ver. Eu tenho 23 anos, tenho 4 ratas. Oh, meu Deus. Gente, sei lá. Eu gosto de K-pop, de anime, mangá, mais mangá. E gosto de coisa de terror também, né? Claro. Você não estaria Óbvio, fazendo old. isso, né, gente? Old que sim, né, mano? Old que asterisco, asterisco, asterisco. Tá, eu sou o Aldo, eu tenho 22 anos. Eu gosto de coisa de terror, bastante. Eu tenho tatuagens de terror, tenho Ghostface. Por mais que eu seja poser e nunca tenha visto Pânico, mas eu tenho ele tatuado. Eu tenho Michael Myers também. O que mais que eu tenho de terror? Deixa eu ver aqui. Eu acho que várias coisas, duas. Tem várias coisas, Várias tem um total coisas. de 2. Muito Mas bom. 2 de 17 tatuagens sendo de terror já tá ótimo, né? Eu sou animador, então eu trabalho em casa. Importante falar isso. E você, Isabela, você trabalha? Conta pra nós. Eu comecei a trabalhar recentemente. Recentemente ontem. Na presente data que esse podcast está sendo gravado ontem. Ela começou a trabalhar ontem. Foi. Pois é, gente. Você trabalha com o quê? Hein? Como se eu não Eu soubesse. trabalho com marketing, mais especificamente com produção de conteúdo para as redes sociais. Pera aí, tem um helicóptero passando. Isso vai ser muito comum, porque assim, a gente tá gravando o primeiro episódio remotamente. E, né, ruídos, não estamos no mesmo lugar. A minha casa Sim. é muito barulhenta, tem um heliporto aqui perto, tem criança, tem cachorro, então... Tem passarinho cantando, então ignorem, tá? Tentem ignorar o máximo possível. Espero que não capte, mas eu sei que vai captar, então já vou avisando. É a vida. É a vida. Eu sou freelancer, animador freelancer. Ou seja, sou desempregado. Gente, brincadeira. Ele fala né? que ele é freelancer só pra sentir bem, tá, gente? Ele é desempregado, exatamente. então confia. Mas eu trabalho, tá? Wink, eu trabalho sim. Não, brincadeira, gente. Ele eu trabalho sim, eu ele trabalha. E você ouve muito podcast. A gente tem um costume de falar podcast, né? Mas como é- como é- podcast, né? O correto é podcast. O correto é o que a gente falar. Isso mesmo, é o que a gente falar. É isso aí. Eu vou falar podcast, mas vocês saibam que é podcast, tá? Porque eu tenho raiva de quem fala podcast, mas eu falo podcast também. Então logo eu me odeio. Você se odeia, então, nossa. Ai. Então, nossa intenção com Beleza. esse podcast é trazer assuntos sobrenaturais, trazer coisas engraçadas também, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de coisas pra contar em relação a esses assuntos de terror. Todo mundo já passou por alguma coisa, ou conhece quem passou. Então, futuramente a gente vai estar abrindo o nosso e-mail pra vocês estarem mandando as suas histórias pra gente contar aqui. Yes. Pode mandar coisa engraçada também, né? De preferência, porque, né? Senão fica muito pesado só ler coisa ruim. Né, gente? Vida já é muito difícil. É Então verdade. Tá ótimo. Tá ótimo. E você ouve algum podcast, Isabela? Eu não. Você é poser? O que você tá fazendo aqui? Eu não sou poser. Eu quero fazer podcast, não quero ouvir. Aqui não é pra fazer? Pra fazer eu tô aqui. Pra ouvir eu não tô. É isso aí. É isso aí. nossa, Eu não gosto muito de ouvir podcast, gente. Sou mais de ver vídeo mesmo. Sou uma pessoa mais visual. É isso. E Uma você, coisa que eu Aldo? percebi hoje é que, tipo, eu não consigo ouvir podcast quando eu tô
por exemplo, comendo ou fazendo alguma coisa assim como eu posso dizer? Você tá com a atenção focada naquilo. Porque assim, eu ouço mais quando eu tô trabalhando, quando eu tô prestando atenção em outra coisa. Eu gosto de ouvir de fundo, Ah, tá. sabe? Tô lavando louça, tô lá, ouvindo podcast. Faz sentido. Tô, faz sentido. sei lá, desenhando, né, trabalhando, tô ouvindo podcast. Mas, tipo, eu tô aqui à toa. Eu não consigo só ouvir e ficar, tipo, à toa. Sim, em transporte público também eu ouço bastante. Entendi. Faz sentido, eu acho. Mas e aí, qual que você ouve? Olha, eu gosto muito de podcast esse gênero, né? Terror, true crime. Eu ouço bastante o Colecionador de Ossos, que é um podcast que fala bastante sobre serial killers e coisas do tipo. Eu tenho um pouco de gatilho, não gosto muito de ouvir isso, porque é muito pesado, geralmente, né? Os assuntos, mas... mas eu ouço mesmo assim, sabe? Eu me acostumei. Os primeiros episódios foi tenso, mas eu me acostumei. E esse podcast é muito legal. Eles também têm vídeo no YouTube. Eu não vejo, né? Porque eu prefiro ouvir enquanto eu trabalho, então não posso estar lá vendo o vídeo toda hora. Mas eu sei que eles têm. É até interessante pra quem quer ouvir e ficar vendo as imagens dos casos que ele conta e tudo mais. Eu ouço também um chamado... Eu não vou mentir, esse podcast foi, assim, uma grande inspiração pra gente criar esse, que é o Os Fantasmas Nos Divertem. E, nossa, eu ouço bastante, pra falar a verdade. Elas contam casos de terror dos ouvintes e também casos que elas pesquisam, que vai ser o nosso caso aqui hoje. A gente pesquisou, que a gente não tem nada pra contar de ninguém, né? Ainda. E... Sim. Vamos ver, o que mais que eu ouço? Eu ouvia também bastante o finado podcast do Diva Depressão, com a Maíra Medeiros, que era muito divertido. Já ouviu? Recomendo, Não. Isabela. Se chama Os Filhos Certo. da Grávida de Taubaté. Certo? Vou marcar de ouvir, vou marcar de marcar. Vou marcar de ouvir, tá? É muito Pode bom esse confiar. podcast, é muito divertido. Infelizmente acabou, mas tem muito episódio. Eu ouvia com o Júlio, inclusive. O Júlio, pra quem não sabe, é namorado da Isabela. Eu ouvia com ele, inclusive. Lá no ano passado, em Cal, enquanto eu trabalhava, a gente ficava ouvindo. Que É muito engraçado. divertido. Mas é muito longo também os episódios, né? Ninguém merece. Assim, eu gosto de podcast curtinho, assim, do máximo 1 hora, no máximo, pra eu ouvir, sei lá, no ônibus, no metrô, lavando louça, sabe? Sim. E é isso, é o que eu ouço, assim, no dia a dia. Eu também ouço uns podcasts em inglês, mas é mais podcast, ensinando expressões, coisa didática, sabe? Não é muito coisa, assim, de assunto. Isso é bem útil, na real. Porque esses podcasts didáticos, eu sinto que eles falam numa linguagem mais fácil, então eu consigo entender e, claro, aproveitar pra aprender mais. Enquanto os outros normais, eu até consigo entender umas coisas, mas a maioria eu fico tipo, que palavra é essa, sabe? Eu prefiro não ouvir, porque como eu ouço em momentos que eu tô atento em outra coisa, eu não consigo prestar totalmente atenção no que eu tô ouvindo. Então, logo eu não vou entender tudo que eu estou ouvindo, né? Então eu prefiro ouvir podcasts didáticos em inglês até eu pegar o jeito e conseguir. Beleza. Anotado, More. Agora... O que a gente vai fazer hoje, Isabela, pro primeiro episódio, pro piloto? O que a gente preparou? Conta aí. A gente preparou coisa boa, coisa fina. A gente vai falar... Vai contar algumas histórias que a gente pegou ali do Reddit. Que, na realidade, assim, são relatos. A gente não sabe se é real ou não. Provavelmente Mas as pessoas- não, né? A gente pegou do No Sleep, então não é. Mas vamos fingir que é. Ei, calma. Vamos fingir. Temos que fingir, tá? É real sim, confia. E o nosso tema de hoje são stalkers. Olha, eu tenho uma stalker, mas eu não vou me aprofundar muito no assunto. Mas eu tenho uma stalker. Pode cortar já essa parte. Vou cortar, não. Assim, né, gente? Não dê atenção pra qualquer pessoa que você conhece na internet. É isso, é o que eu tenho pra dizer, tá? Eita, o shade. O shade. Certo, então você vai começar com a sua? Eu não sei, o que você trouxe, o que você preparou pra gente é muito legal? Eu achei legal, eu vou expor aqui, eu vou expor. Isabela preparou a pauta dela hoje, tá? Eu já tinha Claro, pesquisado. meu filho, eu tava trabalhando ontem. Eu já tinha pesquisado, ó, a E aí minha tu tava anos-luz surtando. na frente. Que mentiroso! Anos-luz ontem. A sua você já conhecia, seu safado. É verdade. A história que eu trouxe da galera que acompanhava a gente na eu não sei se pode falar na Twitch, na roxinha. Aquela Fala na plataforma de roxinha. lives. Eu vou falar, não tem problema. Piloto.
A gente fala, se a gente receber um aviso depois, a gente corta Sim, nos né? próximos, tá? Beleza. É, a gente faz lives lá. Fazia, não sei. Eu não tô fazendo mais, assim, raramente eu faço. A Isabela faz de vez em quando aí. Mas a gente fez umas lives de contando, né? Coisas do Red. Nada com muito preparo, né? A gente pegava na hora lá as histórias, selecionava Sim. na hora. Vinha umas histórias muito merda também. A gente colocava no Google Tradutor, A tradução aí do ficava Google, tudo assim, necrosado. Bem bem Luecle. necrosado. Bem Lueque. E aí, é isso. Aí tem umas histórias que a gente achou lá, que a gente achou legal trazer aqui pra vocês. E tem um em específico que eu li numa live, eu acho que foi numa live que a gente fez em junho, que foi aquela do OnlyFans. Que, nossa, essa história, assim, a gente leu e ficou... Sim, essa é boa. Que terror Essa- real. É algo que poderia acontecer de verdade. Essa realmente você fica pensando, né? Mano, pode muito acontecer. Mas, enfim, qual que você quer começar? Ah, eu posso começar. Aí você lê o seu depois. Certo, então vá. Vamos lá. O nome da história é... Olha, gente, eu vou tentar ler devagar. Eu falo rápido por natureza, mas eu vou tentar me policiar pra falar devagar. E eu tô falando rápido enquanto eu falo isso. Olha que palhaçada. Sim, Então ouçam na velocidade normal do Spotify, por favor, tá? É só isso que eu tenho pra falar. Vamos lá. O título é... Eu posso ter compartilhado demais na minha conta OnlyFans. OnlyFans, gente, pra quem não sabe, eu acho difícil alguém não saber hoje em dia... Nosso podcast não é um podcast family friendly, então vamos falar. Por mais que o OnlyFans em si não seja necessariamente explícito, né? A proposta do Sim. site é você compartilhar um conteúdo seu pra um grupo fechado de pessoas. Mas assim, geralmente o pessoal usa pra compartilhar pornografia, né, e tal. E ganha muito dinheiro com isso. Então, choices, né? Mas tem pessoas também que usam pra, tipo, artistas que publicam artes exclusivas deles, ou... sei lá, Sim. até o dia a dia da pessoa. Mas no geral, o pessoal compartilhando o pack do pé. Eu, por exemplo, vou abrir um OnlyFans e começar a colocar várias fotos de ratos. É uma boa, eu assinaria. Eu assinaria. Então, pois é. Eu gosto de acho que vou ratos, ficar eu gosto de rica. roedores. Roedores são amor. Eu vou ficar rica. Eu já tive 2 roedores, só pra, antes de contar a minha história, né? Eu tinha 2 camundongas, inclusive Isabela me copiou. Eu não te Me copiou copiei. sim. Tudo que eu Não. faço, ela me copia, galera. É Que isso. mentira, meu Deus. Tá, eu vou parar de brigar com ela, de implicar com ela, porque né, a gente faz isso nos bastidores já. Não é interessante ver os 2 hosts tretando no podcast. Claro que é, mas tudo bem. Vamos continuar, senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Tá bom, vamos lá. Vou começar a ler. Ops, deu um soco na mesa. Vou começar a ler. Pá. Crescendo sem muito dinheiro, nunca pensei que teria minha própria casa. Então comecei meu OnlyFans no verão passado e o dinheiro chegou quase que mais rápido do que eu podia contar. Em março, aluguei um lugar pequeno, mas confortável, com um belo quintal e uma varanda. Era a casa dos meus sonhos, e eu não podia estar mais feliz. Ao longo de alguns meses, no entanto, meu sonho se tornou um pesadelo. Iniciar um OnlyFans foi uma decisão desesperada que eu tomei. Eu estava desempregada, me afogando em dívidas, morando com os meus pais e, no geral, me senti sem saída com apenas 23 anos de idade. Eu acho que foi a Isabela que escreveu. Gente, descobriram meu OnlyFans? Ih. Não. Eu li um artigo que dizia que as mulheres que tinham OnlyFans recebiam em média $800 por mês. Ó, você tá perdendo tempo, hein? Ó, porque, gente, $800 é o quê? É quase R$5.000. Nossa, é verdade. Gente, Olha, Gente, já pedi demissão. aguardem. Abriu OnlyFans. aguardem novos Novos novas conteúdos aí, ó. notícias. Rádio Bull OnlyFans em breve. Ó, Postando fotos de rato, de aparição, assim, né? Porque a gente vestido de fantasma, né? eu já, assim. não, eu contei pra Isabela hoje que eu já tô com a desconfiança de que é uma assombração no meu quarto, um poltergeist, porque não é possível. Minha ring light caiu de cima da minha CPU, o que não é muito difícil acontecer, né? Porque fiquei em cima do gabinete CPU, mas caiu 2 vezes só essa semana, e nunca tinha caído, assim, sei lá, em 5 meses que ela tá em cima. Meu action figure da Rage Evangelion também caiu hoje. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo nessa casa? É que eu tô lendo muito livro de terror também, né? Aí eu fico assim com medo de atrair coisas pra cá. Mas é isso, é só o que eu tenho pra dizer. Vamos lá, continuando. Recebi em média $800 por mês, valor que me chamou a atenção, né? Até porque não, né?
que pelo menos me permitia começar a pagar a conta dos meus cartões de crédito. Como assim, começar a pagar? Cartões de crédito é esse, O minha cartão da filha? Isabela vazou a fatura. Vazou a fatura dela. Bem... Enquanto $800 era a média, aparentemente, era possível se sair ainda melhor do que isso em um mês. O menino lá, como que é o nome dele? O ex da Larissa Manoela, que ele comprou um apartamento com 2 meses de OnlyFans. Meu Deus! Olha, se eu fosse Gente, famoso, assim... eu super ia ter OnlyFans. Eu não, mas... eu respeito. Tá, vamos lá. Ganhei $400 no primeiro dia e no final do mês já estava sem dívidas e começando a economizar. Ai, meu sonho. Minha conta era sobre expressão artística de bom gosto. Ok, né? Dá pra imaginar várias coisas disso. Vamos lá. Eu entrei na fotografia na faculdade. Então já tinha uma configuração decente. Ou seja, a pessoa já tinha noção. Ficou meio bugada a tradução, mas quer dizer que a pessoa já tinha noção de fotografia. Assim que me mudei para a nova casa, montei meu escritório, entre aspas, em um dos quartos. Envolvia muitas cortinas de seda, rendas e travesseiros de pelúcia. Sinceramente, passei mais tempo com minhas roupas apenas... Passei mais tempo com as minhas roupas. Passei mais tempo de roupa, eu acho que seria isso. É de roupa. Olha que eu revisei antes de ler pra vocês, gente. Então, assim, vocês eu tava meio viram que ele leco aí fez quando- antes, né? Mas ficou ruim, né? Ele devia ter revisado melhor. Esse é o padrão de qualidade do piloto, né? Sinceramente, passei mais tempo de roupa apenas conversando com os meus fãs. Muitos deles eram caras solitários que pareciam precisar de um amigo. Um ombro pra chorar e uma intimidade artificial. Uma dificuldade que tive desde o início foi estipular limites. Olha, foi aí que eu pequei também. Sou uma pessoa que compartilhava demais por natureza e me peguei deixando escapar muitos detalhes sobre a minha vida durante as conversas online. Eu Ou não seja, vou- não passe seu endereço pra estranhos, tá? Se você Às faz vezes live... você passa e eles te dão coisas, é bom. Mas Mentira, é um a gente risco. não passa não, tá? Mas Não. no meu caso, acho que deu certo. No seu caso deu certo, porque... É. Você quer falar mais isso sobre aí, né? isso? Ou deixa quieto? Não, deixa quieto, mas tá tranquilo, gente. Não, porque um dia, Mas gente, sim, não... eu me exponho bastante. Não, mas foi nas arriscado. A lives. Isabela, ela faz live, Foi. né? E um dia ela passou o endereço pra uma pessoa do chat, que hoje em dia é nosso amigo, né? Mas na época a gente não conhecia. Ela passou o endereço pro cara mandar um iFood pra ela. Como assim? Sendo que eu já era amigo dela há, sei lá, 2 anos. Não, era mais amigo 2 anos, né? Porque a gente se conhecia há bastante tempo. Sim. Qualquer dia a gente conta a história aqui, de como a gente se conheceu. Então Ah, mandem legal. perguntas pra gente. Mas Yay. assim, foi na pandemia, né? A gente não tava se encontrando. Eu não tinha toda essa intimidade com ela, enfim. E eu fui mandar um McDonald's pra Isabela. Aí o que eu pensei? Não vou pedir o endereço dela, não vou ser tão inconveniente a esse ponto, né? Porque, né? Não vou. Aí o que eu fiz? Eu pedi... Não, pedi pra ela pedir no aplicativo dela e me mandar o código Pix pra eu pagar do meu aplicativo sem saber o endereço dela, sabe? Aí chega um estranho lá, me passa seu endereço. Aqui, ó, eu moro em tal lugar, apartamento tal. Ai, gente, não. Ai, Não ai. consigo. Vamos lá. Ai, ai. É assim que ela me trata. Quer dizer, não sei. Ué, você que não quis pedir, doido. É que eu não queria ser inconveniente. Mas eu ia dar o endereço também. Mas Quem eu já fui na quebra o sua casa endereço? hoje em Alguém dia, quebra o hoje em dia eu tenho seu endereço? endereço. É isso que importa. É isso. Beber uma aguinha aqui e vamos lá. Achei que os caras eram inofensivos, então não seria grande coisa se eles soubessem meu nome verdadeiro ou cidade em que eu morava. Eu estava colocando lençóis limpos no armário do corredor do andar de cima quando avistei vários pequenos montes de poeira no tapete. Havia poeira em algumas das prateleiras do armário também. Uma fina película de partículas brancas como neve que havia caído e se recusava a derreter. Achei poético. A comida que eu tinha Tá tudo bem? Sabe ler? Não tá, não sei. Não foi alfabetizado em português, gente, desculpa. Eu só hablo espanhol. A comida que eu tinha certeza que tinha deixado na geladeira e na despensa começou a desaparecer. Ó, aí é um problema, porque Sim. os móveis às vezes ficavam um pouco fora do lugar de onde eu me lembrava de movê-los. Comecei a ouvir sons estranhos de pancadas à noite e rangidos do fundo da casa. Minha primeira suposição foi que minha casa era assombrada. Sou uma pessoa muito espiritual
e sempre tive um sexto sentido sobre espíritos e energia. Comecei a queimar sálvia regularmente, andando pela casa com cristais e deixando de fora pequenas oferendas, como mini garrafas de rum e conhaque. Infelizmente, a estranheza só se intensificou com o passar das semanas. Eu desenvolvi problemas para dormir. Algumas noites eu acordava com a sensação de que não estava sozinha. Podia sentir uma presença ou um eco de uma presença, pelo menos. Fiquei cada vez mais paranoica à medida que a privação do sono cobrava o seu preço. Eu estava apostando cada vez menos no OnlyFans e pude ver os sinais físicos das minhas noites mal dormidas e difíceis de sono em minhas fotos e vídeos. E pude ver os sinais físicos das minhas noites difíceis de sono. Desculpa, gente, eu não tenho dicção. Em minhas fotos e vídeos. É isso. Tudo bem, Isabela? Você tá aí ainda? Eita, moto! Vrum, 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 vrum. Tô bem, tô Ok. observando, né? Você se embananando todo. Embananânio. Tá todo embananane. Meus olhos estavam ficando folgados, minha pele pálida, e eu achava cada vez mais difícil desenterrar um sorriso ou simpatia pelos fãs que queriam conversar. Eu estava ficando cada vez mais convencida de que estava sendo assombrada à medida que as noites e os dias se confundiam. Minha casa dos sonhos parecia uma prisão e eu estava ficando para trás na hipoteca, já que não podia trabalhar. Passei a maior parte dos dias vagando pelos corredores como um cadáver na maré. Eventualmente, porém, meu medo se transformou em raiva. Esta era minha casa e eu não ia deixar alguma entidade maligna me assustar. E é por isso que quando eu acordei uma noite com rangidos vindo diretamente acima de mim, decidi enfrentar o meu medo. Rapidamente me vesti e saí para o corredor. Os sons pareciam vir do sótão. Então eu gentilmente abri a porta do teto do corredor, desci as escadas dobráveis e subi. É muito engraçado, né, que quase toda casa nos Estados Unidos tem um sótão, né? Tipo, é comum lá, e aqui não é muito comum. E eu lembrei, quando eu tava escrevendo, que na casa da minha tia... Gente, tem umas crianças gritando de fundo, espero que não esteja captando, tá? Porque é assim mesmo. É pra combinar aqui com o tema, tá? Meu vizinho, ele tem umas crianças que é meio possuída, que fica gritando sem necessidade. E é só isso mesmo que eu queria dizer. Criança é assim. Então, não, mas... Meio louco. É o dia inteiro. Mas vai melhorar, tá? Quando a gente gravar presencialmente, eu for pra casa da Isabela, vai ficar bom, confia. O Wink vai ficar bom, sim. O Wink. Vai sim. Aí na casa da minha tia, lá tem um buraco no teto da casa da minha prima. É tipo um sótão. No quarto da minha prima, quer dizer. É tipo um sótão e fica, tipo, bem em cima da cama dela, o buraco. Ai. Eu não gosto de dormir lá por causa disso. Porque não dá. Eu fico olhando o buraco assim, o buraco me encarando também de volta. Eu fico, meu Deus, e se sair um bicho lá de cima, no meio da noite? Mas é um buraco, tipo, aberto. É um buraco aberto. Não é tipo o sótão nos Estados Unidos, que é tipo assim, uma escadinha retrátil que você puxa e sobe. Não, é um buracão no teto. E antigamente ela dormia na beliche, que era tipo, pertinho do buraco. Gente, como assim? Eu nem pensei, mano. Que isso? Uma vez eu coloquei a cabeça lá pra ver o que tinha. Tipo, é um sótão, só que não é um sótão bonitinho, que nem nos Estados Unidos, que é tipo, com parede, chão. Tá. É tipo, o telhado... Parede nem chão. Não tem parede, assim. Era uma casa, não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. É só um void, assim. É um vazio, assim. É um vazio. É o limbo. Não, é tipo assim, tem um telhado, dá pra ver as telhas e tal, e tem a caixa d'água, assim, só... Tem uns ratos também. Lá na casa, no meu cunhado, né, tem sótão. E é bem na frente do banheiro, então ir no banheiro de noite é uma aventura agradável. Que realmente dá muita impressão que, tipo, sei lá, mas é um sótão mesmo, né, tipo, é fechado. Sim. Mas dá muita impressão de que, sei lá, tu vai sair do banheiro, uma coisa pular em você, credo. Pior que a minha tia morava numa casa antes dessa, que também tinha um buraco, e era no banheiro o buraco. Não era no quarto da minha prima, pelo menos, era no banheiro. Eu ficava, gente, como assim? Não sei o que é pior. Um banheiro, gente, momento assim, tão único, individual. E um buraco lá. E o chupacabra te espiando lá pelo buraco. Credo, mano, que isso? É assédio isso, tá? Tá, os sons pareciam vir do sótão, então eu abri a porta do teto do corredor, desci as escadas dobráveis e subi. A primeira coisa que... Nossa, como assim? A pessoa foi no meio da noite? Coragem, hein?
foi. Ela acordou com os rangidos e foi ver. Meu Deus. Devia estar tão de saco Coragem. cheio disso, que falou, não, chega, agora se for pra Vou sair morrer, no me soco. mata aqui mesmo. Me leva minha alma. Assombração. Vamos lá. A primeira coisa que me impressionou quando abri a porta do sótão foi uma luz fraca, mais clara. Fiquei confusa, depois horrorizada. Enquanto olhava ao redor da sala apertada, havia novas lâmpadas penduradas em vigas por todo o sótão. Parecia que as lâmpadas estavam conectadas a fios que foram emendados nas minhas paredes. Vi um saco de dormir no chão, de compensado. Vi um laptop, um notebook, né? E até uma geladeira em miniatura. Tinha um frigobar no sótão. Nossa, que Mano, assombração tá melhor chique, que né? Eu queria um Cara. frigobar no meu quarto. Também. Nossa, tá bem. Havia fios grossos e pretos por todo o chão, conectando-se a uma série de pequenos monitores. Rastejei para dentro do sótão e gritei quando vi o que estava naquelas telas. Era minha casa. Cada quarto estava sendo vigiado por uma câmera. Pensei nas pilhas de poeira que encontrei e percebi que era de alguém perfurando perfurando o teto acima de mim. Eu me senti doente, violada, mas acima de tudo em pânico. Pensando que o intruso poderia me pegar em flagrante. Pensando que o intruso poderia aparecer lá naquele momento, me pegar em flagrante em seu covil. O sótão estava vazio, mas ele poderia voltar a qualquer momento. Eu falei isso de novo. Desculpa, gente, eu revisei o texto, mas eu juro que eu revisei. É porque era madrugada, né? Por favor, entendam. Né? Era meia-noite e tal. Como se eu dormisse cedo, né? É, né? Como se... Eu pensei no rangido que eu tinha ouvido minutos antes e me perguntei como eu tinha perdido ele saindo do sótão. A resposta ficou clara quando percebi que a janelinha perto do teto estava aberta. O invasor devia estar rastejando e subindo do meu telhado. O coração quase saltou até meus olhos quando vi passos acima de mim. Nossa, o coração quase saltou até meus olhos. Até os olhos? Que isso? Até Que porque o tradução coração... é essa? Até porque o coração do lado do olho, né? É bem parecido, né? Ele ainda estava lá em cima. Senti cheiro de fumaça. O monstro estava dando uma pausa para um cigarro no meu telhado. Eu rapidamente, mas silenciosamente deixei o sótão, dobrando as escadas e fechando a porta atrás de mim. Depois de pegar meu telefone na mesa de cabeceira, me tranquei no banheiro principal e chamei a polícia. Eu considerei fugir da casa, mas não queria que o intruso me visse do seu poleiro no telhado. O pior momento veio quando ouvi batidas no sótão. Quem estava no telhado tinha voltado para dentro. Felizmente, os policiais chegaram em menos de 5 minutos. Nossa! Não foi no Já Brasil. tô vendo que é fanfic isso aqui. Com certeza não. Porque é uma no vez eu Brasil. tive que chamar a polícia, porque aquele negócio tá acontecendo na praia. Ah, Futuramente eu conto aqui num episódio pra vocês, tá? E não apareceram. E se fosse real mesmo o que tava acontecendo... Ó, gente, eu não passei trote, tá? Eu passei por uma situação que eu achei que era real. Enfim, se fosse real, a gente estaria morto agora. Porque, gente... Olha, realmente... Ainda bem que era só um surto. Viu? Ainda bem que foi só um surto. Desci as escadas correndo para deixá-los entrar. Depois os segui a uma distância segura, enquanto eles se dirigiam para o sótão. Eles pegaram um homenzinho preso no meio da janela. Os policiais haviam parado sem luzes e sirenes, mas o idiota deve ter notado as viaturas em algum momento e tentou sair correndo pela janela de volta ao telhado. Não tenho certeza de qual era o plano dele a partir daí, mas eu acho que ele achou que um salto de 2 andares era melhor do que ser preso. Os 2 policiais corpulentos arrastaram o invasor... corpulentos... Arrastaram, e acho importante dizer que eles eram corpulentos. Eu acho que, assim, desnecessário, né, falar do corpo dos policiais, assim. Eles não te devem nada, tá, minha filha? Então, os corpulentos arrastaram o invasor para o sótão e deram uma boa olhada em seu rosto enquanto lutavam para algemá-lo. A coisa mais assustadora era a aparência normal dele. Um rosto médio com cabelos castanhos e ralos. Olhos escuros e um nariz ligeiramente afiado sobre um queixo estreito. Eu não teria olhado 2 vezes para ele se passássemos na rua. Mas a expressão que ele tinha enquanto os policiais estavam em cima dele provavelmente ficará comigo pelo resto da minha vida. Ele estava olhando de canto para mim quando a minha cabeça apareceu nas escadas. Sua boca estava aberta em um sorriso idiota, sua língua para fora, lábios movendo-se para frente e para trás sobre seus dentes.
Eu descobriria mais tarde que ele tinha centenas de horas de filmagens minhas das câmeras ao redor da casa. Ele estava no sótão há semanas. O mais assustador, porém, foi que os policiais encontraram em seu telefone. Havia uma dúzia de vídeos meus dormindo gravados de perto. Aquela presença que eu pensei ter sentido algumas noites era o idiota que tinha acabado de sair do meu quarto, onde ele estava parado em cima da minha cama, me observando, me gravando. Provavelmente com a língua de fora e a boca aberta. Exatamente como quando ele foi preso. A polícia também encontrou a cópia da chave da minha casa nas posses do homem. Em algum momento, enquanto ele me seguia pela cidade, ele conseguiu roubar minhas chaves, copiá-las e depois devolvê-las antes que eu pudesse notar. A princípio não acreditei, mas depois me lembrei de como era conveniente fazer cópias de chaves em quiosques de qualquer Walmart, Sam's Club ou loja de Ferraris. O Walmart, pra quem não sabe, era um mercado que tinha no Brasil. Assim, é que eu espero que a maior parte do nosso público, não sei ainda, né, que seja a geração Z. Mas o Walmart não... Walmart, sei lá como falava, não existe mais no Brasil, né? Saiu daqui acho que em 2014, 15. Era um mercado, né? Tipo uma rede de mercado, tipo o Carrefour, que a gente tem aqui. Sim. Mesmo que meu perseguidor ainda esteja na prisão, comecei a trocar minhas fechaduras agora a cada poucos meses. É a única maneira que encontrei para conseguir dormir bem à noite. E é isso, fim da história. Nossa, eu fiquei chocado a primeira vez que eu li, porque a gente não pesquisou assim, especificamente, vamos ler coisas de Stalker. Foi tipo, vamos ler coisas de assombração. E a todo momento eu achava que realmente era uma assombração. Aí foi muito chocante, assim. A gente leu em live e tal, foi muito chocante. Nossa, foi muito chocante mesmo. Gente, e o pior é que, assim, é uma coisa que pode muito acontecer, tipo... Totalmente. Nossa, eu nunca mais ia ter... ela falando só que, eu troco a fechadura. Gente, eu nunca mais ia morar sozinha. Que isso? Credo, gente. E aí, Isabela, o que você preparou pra gente? Eu preparei aqui um que se chama Eu Acho Que Tinha um Stalker. Ela é bem legal, eu gostei. O Aldo não ouviu essa. Eu não ouvi. Então, eu tinha sugerido outro pra Isabela, só que ela falou que era muito ruim a outra história que eu encontrei. Não era ruim, era boa, mas era triste a história. Gente, eu achei muitas histórias de Stalker que terminavam triste. Sério. Tipo, umas 2 ou 3 que eu pesquisei eram tudo triste. Era tipo, tinha um plot twist e aí era triste o final, sabe? Meu Deus. Então é isso. Bora Romantizando os Stalkers. Bora Mentira, não era. Mas era bom. Enfim, vamos lá. Fazer que nem o Aldo. Vamos lá. Tenho 18 anos e moro sozinha. Meu apartamento fica em um canto tranquilo da cidade, a chamada área mais segura de Manhattan. Quando me mudei para este apartamento, eu tinha quase 17 anos. Faz apenas 1 ano que moro aqui. Apenas alguns meses atrás, notei que estava recebendo dezenas de ligações de um número bloqueado no meio da noite. No começo, eu tinha assumido que era algum brincalhão estúpido, talvez até meus amigos. Mas toda vez que eu bloqueava o número, na manhã seguinte, um novo fazia a mesma coisa na noite seguinte. Eu finalmente peguei um deles e atendi, apenas para ouvir uma respiração fraca do outro lado. Isso realmente não me abalou tanto quanto acho que deveria, mas continuou acontecendo. Essas ligações passaram de 10 por noite para 30 a 40. Meu Deus. Não, assim, e era mó paz, assim. Eu lembrei de uma amiga ligações. nossa, eu lembrei da Lídia. Beijo, Lídia, se você estiver ouvindo. Ela postando no status do WhatsApp esses dias que ela tava recebendo spam de ligação, assim, tipo, 40 de uma vez, uma atrás da outra. Meu Deus, coitada. Foi a Lídia que escreveu Mó esse paz. relato. Foi, e o outro fui eu. Eu continuei dizendo a mim mesma que quem quer que fosse acabaria parando, e apenas vivia minha vida assim, desligando meu telefone à noite, não atendendo as ligações que estava acordada para ver, e apenas evitando tudo isso. Cerca de 1 semana após o início das ligações, notei a mesma pessoa no meu trabalho todos os dias. Eu sou uma modelo de cidade pequena, não muito conhecida. Não sou famosa o suficiente para ter um stalker. Acho que devo dizer que não sabia que era material de stalker. Ele usava um moletom preto, jeans azul e um sapato cano alto velho. Ele sempre ficava do lado de fora... De fora? De fora. De fora. Não sabemos ler, galera, é isso. Gente, a Beijos. gente não sabe falar, nem ler. Gostou?
e falamos assim, vamos fazer no TikTok. Ele sempre ficava do lado de fora da área do escritório, do outro lado da rua, ou ficava nos corredores do prédio. Toda vez que eu o notava, ele ou fingia que estava amarrando os sapatos, ou mandando mensagem de texto. Mas eu sabia. Ele usava a mesma roupa todos os dias, por semanas. Mas até aí a gente não pode julgar, né? É verdade. Máquina de lavar pra quê, Até aí né? tudo Até bem. porque Gente. não quer dizer assim, que você vai usar com a roupa suja, né? econômico também. Chegou ao ponto em que as pessoas me perguntavam se eu o conhecia, porque esse cara estava em todos os lugares em que eu estava. A mercearia, lá estava ele no corredor. No Lava Rápido, lá estava ele do outro lado da rua. Até no veterinário dos meus cachorros, ele estava lá fora. Meu Deus. Desculpa, eu lembrei uma coisa que eu te mandei no WhatsApp. O quê? Na tradução que tava. Gente, olha, a Isabela traduziu do Google, né? Tava assim, ó, essa parte. Lê de novo aí essa parte. Eu coloquei até no veterinário dos meus cachorros. Tá, deixa eu ver como é que... É porque ela fala um palavrão nessa parte, Cadê? Eu mas não tô eu tirei. achando... A gente fala muito, nossa. Quanta Nossa, conversa. a gente fala muito. A gente fala muito. A gente habla tem umas horas. A gente habla. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui a palavra veterinária. Tava escrito assim. Meus cães fodem... Ai, calma. Meus cães fodendo veterinário. Que isso, A tradução né, do gente? Google nesse nível. Ficou bem... Bem traduzido. Bem estranho, né? Bem literal. Enfim. Ele estava em cada lugar que eu fui. Ele Eu estava fui, em cada lugar. Eu fui. Eu não adaptei essa parte muito bem agora que eu tô olhando. É que tá assim, tá cheio Eu de ponto joguei o Aldo. de ponto final aqui na frase. Ele estava, ponto final, em cada, ponto final, lugar, ponto final. Mas é assim mesmo que tava escrito. Ah, ok, Ai, a ok. moto passou muito, muito perto aqui. Não, tudo bem, acontece. Olha esse desgraçado, mano. Desculpa, mas... Por que a pessoa põe barulho na moto, gente? Assim... fazendo Os sua engenheiros estudaram anos pra fazer o escapamento da moto silencioso, aí vai lá a pessoa e tira pra fazer barulho, vai se ferrar. Ai, pelo amor de Deus, né, mano? Coisa de... Enfim. Ao contrário de áreas públicas, que qualquer um poderia estar por coincidência, tudo bem, mas em lugares como o meu como veterinário, ou a 1 hora da minha casa, ou andando pelo estacionamento subterrâneo da minha academia, eu admito, eu não acho que levei a sério o suficiente no começo, mas esse dia foi onde eu cheguei no meu limite. Acordei, me vesti e fui trabalhar. Subi o elevador para chegar ao meu andar e a recepcionista me parou. Alguém deixou um presente para você. Ele disse que você foi a um encontro ontem à noite e ele esqueceu de dar a você. Coloquei na sua cadeira lá em cima. Ela disse, sorrindo. Agradeci, extremamente confusa e um pouco assustada, sabendo que no fundo era dele. Subi as escadas e eu era a única adiantada para as fotos, sozinha naquela sala enorme. Ali, na cadeira com meu nome nas costas, havia um presente perfeitamente embrulhado, com um pequeno bilhete que dizia: para você, minha doce Alia. Eu te amo. Meu aniversário não estava nem perto, e nenhum feriado estava perto o suficiente para isso. Eu não tinha namorado e não estava em encontro na noite anterior. A única resposta lógica era ser do cara de sapato cano alto. Mas eu não abri. Esperei até chegar em casa naquela noite. Cheguei em casa, coloquei na mesa da cozinha e desamarrei a fita. O cheiro que veio daquela caixa até hoje me dá náuseas de pensar. Havia a merda de um rato morto. Ah, não. Ah, não. Esse cara aí não presta. Matou um ratinho Milita. lindo. Vou militar. Matou um ratinho lindo, fofo, que ama todos. Eles amam todos. Desgraçado. Enfim. Com aquelas coisas doces como seja meu, onde seus olhos deveriam estar. Meu Ao Deus. lado havia um envelope. Eu estupidamente abri e me deparei com fotos e fotos minhas, tirada da minha janela na noite após meu banho, enrolada em uma toalha. Fotos minhas saindo do trabalho e entrando no meu carro. Fotos minhas fazendo tudo o que você pode pensar.
A parte de trás de cada foto tinha um carimbo da hora de quando foi tirada, onde e por quê. O porquê foi a razão pela qual essa pessoa precisava de uma foto minha fazendo essa atividade. E deixe-me dizer que o verso dessas fotos era apenas assédio sexual. Agora, aqui é onde eu entendo que eu me ferrei. Joguei tudo no lixo. Por alguma razão, eu não queria chamar atenção para isso. A mídia tinha acabado de superar um escândalo de um amigo meu e eu não precisava ligar para mais nada. Lidar com mais nada. Eu sabia que deveria ter chamado a polícia ou algo assim, com certeza. Com certeza ela deveria ter chamado a polícia. Ia aparecer, né? Não, mas... pelo menos ia ter a prova de que ela ligou. Ia passar no jornal depois, da gravação, que horror. Nossa, que péssimo. A gente é assim, né? Vamos falar na vida real. Verdade. Mas não liguei. Quando eu cheguei ao trabalho do dia seguinte, disse a minha recepcionista para negar quaisquer presentes ou cartas e me ligar no segundo que alguém pedisse por mim. Eu queria descobrir isso sozinha, não com as autoridades. Isso foi tudo cerca de um mês antes da situação. Agora, se você acha que as fotos e o rato foram o pior de tudo, confie em mim, eu também achava. Comecei a notar coisas no meu apartamento sendo movidas e a porta sendo destrancada, ou minha chave sumindo. Estou lhe dizendo agora. Tranco minha porta da frente... não. Tá. Estou lhe dizendo agora. Tranco minha porta da frente à noite. Especialmente por causa disso tudo. Eu nunca esqueceria. Quanto às chaves, eu me importo mais com as minhas chaves do que com o meu cachorro às vezes. Acho que é um pouco exagerado, assim, né? Não precisa, né? Luísa Tá Mel. tudo bem? Luísa Mel. Elas nunca sairiam da minha vista. Algo estava muito errado quando acordei um dia com uma vela acesa na mesa da minha cozinha, Oxi. a porta destrancada e o termostato 10 graus diferentes do que eu ajustei na noite anterior. Ninguém acreditou em mim, mas alguém estava na minha casa. Alguém tinha vindo durante a noite e ele estava aqui, agora mesmo. Eu tive essa sensação doentia de que eles podiam me ver de onde eu estava, vestida de calça de moletom e camiseta. Eram 6 da manhã. Ninguém estava acordado. E eu estava no batente da porta da cozinha, olhando para a vela acesa. Não era a minha vela. Eu não acendi. Assim que eu estava prestes a sair correndo pela porta, senti uma necessidade irresistível de trancar a porta da varanda. Eu a tranquei, dei alguns passos para trás e todo o sentimento de medo foi embora. Isso foi há 3 dias. Estou sentada aqui escrevendo isso depois que uma tempestade de neve nos atingiu e eu tranquei aquela porta. Nada de ruim aconteceu desde então. Ninguém esteve por perto. Eu não vi um homem e meu telefone tem sido normal. Eu sei que ele está congelado ou morto na minha varanda. Meu Deus. A varanda... foi o plot twist, eu gostei. A varanda é virada para trás, então ninguém vai notar. Eu moro no 20º andar. Ele não poderia ter escapado. Eu não vou verificar. Eu prefiro assim, eu não estou incomodada. Claro, há um homem morto na minha varanda, mas eu estou bem agora. Então acho que devo dizer que eu tinha um perseguidor. Meu Deus! Legal eu essa, amei né? o plot. Sim! Cara, meu Deus, que horror. Quando eu li, eu fiquei... Não, eu não ia conseguir fiquei dormir em paz com um cadáver na minha varanda. Tipo, não que eu tenha varanda em casa, né? Mas você entendeu. Ah, gente, acho que... eu, tipo... ela tá mais em paz agora, que ele, né? Que ela foi assassinou jogar ele. no Vasco. Não, ela vingou o Foi ratinho. um assassinato. Ela Foi vingou assassinato. o Ela rato. só trancou a porta. Só trancou a porta da varanda. Ah, passando pano, que horror. Ué, oxe, o cara tá fazendo coisa horrível. Ué, Tá certo, ele tá parou. certo. Agora ele parou. É verdade. Mas, tipo, eu fiquei pensando nisso. Tipo, ai, mano, e aí? Depois eles vão olhar e falar, nossa, você matou a pessoa? Mas, tipo, ela pode só falar assim, eu tranquei a varanda Não, e de não sabia que sonsa. tinha ninguém Nossa, lá. tinha gente lá. Exatamente. Meu filho, tipo, eu nem sabia que tinha. Não era pra ele estar Você lá. acredita? Nossa, tinha gente na minha varanda. Como assim? Que história é essa? Passada chocada. Chocada, mentira. Sério. Ai, ai. Então, é isso. Esse foi o primeiro episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei muito rápido, eu vou tentar melhorar isso nos próximos.
É verdade. Ansiedade batendo. Ansiedade, eu fiquei aí. muito nervoso, mas tava bem animado pra gravar. Tava bem animado. Ah, também. E é isso, a gente volta semana que vem. Isso. Tem alguma coisa pra dizer, Isabela? Obrigada por terem ouvido até aqui. E assistam o próximo. E em breve a gente vai liberar o nosso e-mail pra ouçam vocês próximo. mandarem seus relatos. E Isso. é isso, se juntem a nós. Ajuda nós aqui pra gente... Interage com a gente, pelo amor de Deus. É isso. Por favor, Por por favor, favor. gente. Carente. Dois Por favor. carentes, vai. Somos carentes. Eu sou uma pessoa muito carente. É isso. Beijo, tchau. Então é isso. Beijo, tchau.